Juízes ou irmãos? Seguir a lei ou o amor? Jesus veio resumir a lei. A nova lei é o amor. E quanto ao sábado, Ele é o Senhor. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, que Deus os abençoe. Eu sou Karina Fernandes e vou meditar com vocês sobre o evangelho que se encontra no capítulo 2 de São Marcos, versículos do 23 ao 28. Rezemos juntos, invocando ao Espírito Santo, para que Ele venha nos ungir, venha se derramar sobre nós, sobre o nosso entendimento, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, para que todo o nosso ser se abra a essa palavra que é alimento para nós, que nos fortalece e que nos dá vida nova. Amém? Vem, Espírito Santo de Deus, se derrama sobre todos nós, se derrama sobre aqueles que estão assistindo essa palavra, Senhor, para que a Tua graça possa alcançá-los e transformar a sua vida, para que essa palavra gere frutos de sabedoria, de vida nova, de ressurreição, de ressuscitação nesses corações, Senhor. Amém. Peguemos então a nossa palavra e leemos juntos. O Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos do 23 ao 28. Certo sábado, Jesus passava por plantações de trigo e os discípulos começaram a arrancar espigas pelo caminho. Os fariseus disseram então a Jesus: "Olha, por que eles fazem no sábado o que não é permitido?" Ele respondeu: "Nunca lestes o que fez Davi quando passava necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, comeu os pães da oferenda que só os sacerdotes podiam comer e também os deu aos seus companheiros, e acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. E então, queridos, como sempre fazemos, escolhemos alguns trechos da palavra que mais nos tocaram para que a gente possa meditar mais profundamente sobre eles. Enquanto eu lia essa passagem, me chamou a atenção o que falavam os fariseus, não é? Os fariseus disseram então a Jesus: "Olha, por que eles fazem no sábado o que não é permitido?" Eles fazem referência, nessa palavra deles, à lei de Moisés, os 10 mandamentos, na qual o sábado deveria ser guardado. E os judeus acreditavam então que eles não poderiam fazer nada aos sábados. Era proibido que então as pessoas colhessem as espigas para se alimentarem, ou fazerem qualquer outra atividade, na verdade, E o que me chama a atenção aqui é o papel dos fariseus em julgar aqueles homens que colhiam para se alimentar, que estavam com fome. Quantas vezes nós nos colocamos nesse papel de julgador do outro, de juiz do outro, mesmo sem saber o que o leva a agir daquela maneira, sem saber a motivação que o leva a estar fazendo aquele ato. Jesus quantas vezes se preocupou muito menos com o comportamento, com o que as pessoas faziam, mas com o seu coração, muitas vezes com a sua motivação, olhava através dos olhos daquela pessoa e conseguia enxergar a alma, o que levava aquela pessoa a ser daquela maneira, a fazer aquilo que estava fazendo de errado. Ele, fazendo isso, ele conseguia, tocar o coração das pessoas de maneira a convertê-las verdadeiramente, não pela lei, mas pelo amor, pela misericórdia, pela caridade, pela compaixão, de se colocar no lugar do outro e não julgar. E olha que Ele é o Senhor. Ele é o único que tem autoridade para exercer esse julgamento sobre nós. Mas quantas vezes nós nos colocamos nesse lugar de juiz do outro, sem tentar compreender, sem ter empatia, sem tentar ver que muitas vezes a pessoa faz aquilo, age daquela maneira por uma necessidade que pode ser física, como no caso dos discípulos de Jesus que estavam com fome. Quantas vezes nós vemos irmãos que fazem coisas que nós julgamos erradas,
porque sua família passa fome, porque eles passam fome. E o que nós fazemos para diminuir essa fome que essas pessoas sentem? É muito fácil apontar e julgar, mas e se fôssemos nós nessa situação? Será que não faríamos a mesma coisa? Como o Senhor olharia para nós? O que Ele faria por nós? Ele nos daria o alimento do corpo, sim, mas principalmente o alimento da alma. E ele respondeu: nunca leste o que fez Davi quando passava necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? O Senhor, mais uma vez aqui, ele quer explicar que acima da lei está o amor, a misericórdia e a compaixão. Que o Senhor possa derramar, meus irmãos, sobre cada um de nós, em especial sobre mim, essa empatia e compaixão por nossos irmãos, que eu possa olhar para eles através da lente do amor e da misericórdia que o Senhor quer colocar diante dos nossos olhos hoje. Que nós possamos enxergar os outros pelos olhos de Jesus. Que nós possamos alcançar os nossos irmãos, aqueles que têm necessidade, aqueles que pecam, aqueles que erram, que infringem a lei, com piedade e compaixão, pelos olhos do Senhor, com amor. Que nós possamos ajudar esses irmãos a levar a vida que o Senhor deseja para eles, não apenas regrados pela lei, mas inspirados pelo amor. Aquele que ama verdadeiramente segue uma lei perfeita, a lei que Jesus veio trazer. Aquele que ama se doa, não quer ferir o outro, não quer machucar o outro, não quer tirar do outro o direito que ele tem, respeita, ajuda, estende a mão, compreende. Que o Senhor possa derramar o Espírito Santo sobre nós. Ele que é o Senhor das nossas vidas e das vidas dos nossos irmãos. Que nós possamos medir o outro com a mesma medida que nós gostaríamos de sermos medidos. Com a medida do amor, da piedade e da compaixão. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, soberano inclusive sobre a lei. Não é que Jesus queira ser transgressor ou rebelde, que ele venha derrubar as leis, mas ele veio resumir todas elas, né? Todas as leis que estão lá nos 10 mandamentos, elas são resumidas pelo amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aquele que ama não quer roubar, não quer matar, não quer ferir, não quer adulterar. A lei se resume ao amor. E o amor pelos irmãos deve ser uma busca constante na nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre nós, que o Senhor possa ser soberano, sim, sobre o sábado e principalmente sobre os nossos corações. Que Ele venha exercer a soberania do amor na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que passam necessidade próximas a nós, que nós possamos ser alimento para o corpo e para a alma dessas pessoas. Assim seja. Amém. Então eu te convido, se você gostou desse vídeo, gostou do partilho dessa palavra, a compartilhar com aqueles que necessitam. Se Deus te trouxe aqui até esse momento, é porque você precisava ouvir aquilo que Ele tem a dizer nesse evangelho de hoje. Compartilha com os teus amigos, com os teus irmãos, com aquele que você precisa amar mais e julgar menos, né? Nos ajuda aí compartilhando as nossas mídias sociais, as nossas redes sociais, com aqueles que precisam ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus. Esse momento do Pão da Palavra é um momento muito oportuno que Deus tem nos dado para alimentar a nossa alma diariamente aqui através do nosso canal da comunidade. Também ajuda compartilhando as nossas mídias sociais, o nosso Instagram, o nosso YouTube, curte lá, responde as nossas enquetes, comenta. Isso faz com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas e nós possamos evangelizar através desses canais. Muito obrigada por estar conosco hoje mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.